aqui vamos falar da coapelação. Vou falar de cada um dos recursos em si. A coapelação não muda muito, tanto que o artigo da apelação só vai mudar para o artigo 1009, vai sair do 503, vai para o artigo 1009, o artigo vai dizer lá, da sentença caberá apelação. Nada de muita mudança em si, mas vai mudar no procedimento da apelação. Antes de mais nada ali, o artigo 1012, totalmente desconectado com a estrutura do novo código, coloca a manutenção do efeito suspensivo, ou seja, a apelação terá efeito suspensivo. Da mesma forma que é hoje, quem interpõe uma apelação, ela tem efeito suspensivo. Só vai mudar, é um ponto. Hoje, quem concede o efeito suspensivo? É o juiz. Eu interponho a apelação e automático e vai para o juiz fazer um juízo de admissibilidade, como a gente viu mais para trás, e aí ele diz, eu recebo a apelação no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Só que, aí a gente pensa, o juiz vai fazer esse juízo de admissibilidade? Não. Por quê? Porque a admissibilidade, qual vai ser a função dele? Remeter para o tribunal. Então, quem que vai falar que essa apelação tem efeito suspensivo? Ninguém. Ela vai ter efeito suspensivo. A parte que vai falar assim, ela está nas exceções? Não. Então, ela tem efeito suspensivo. Então, vai ficar dessa maneira. Se ela não está nas exceções, ela já terá efeito suspensivo. E aí vai complicar quando o seu processo for das exceções, porque as exceções são quase as mesmas do código que está hoje no artigo 520, foi reproduzida no novo código. Então, quando eu tenho um caso que não tem efeito suspensivo, ninguém me fala se tem efeito suspensivo ou não. Aí, a princípio, como eu sei enquadrar, vamos supor, condenou em alimentos, é o mais básico. Tem efeito suspensivo? Não. Então, também, a minha apelação não terá efeito suspensivo. Mas, vamos supor que eu preciso do efeito suspensivo. O que eu vou ter que fazer? Quando o meu recurso chegar no tribunal, eu já peço o efeito suspensivo para o relator. Só que quanto tempo que o recurso chega no tribunal? Tem vara aqui que demora 3, 4, 5, 6 meses. É porque tem que escanear o processo. Escanear é muito difícil, dependendo do tamanho do processo. Se o processo for bem pequeno, vai demorar uns 3, 4 meses. E nesses 3, 4 meses, o efeito suspensivo como é que fica? Aí eu vou poder peticionar no tribunal pedindo efeito suspensivo, só que eu não sei qual desembargador. Aí vai ser distribuída essa minha petição de efeito suspensivo, que vai tornar prevento aquele desembargador para quando a minha apelação chegar lá. Então é uma complicação, por quê? Porque não era para ter efeito suspensivo na apelação. O modelo de novo código foi pensado para não ter efeito suspensivo. Isso seria uma grande renovação, não ter efeito suspensivo. Mas a Câmara diz ou tem efeito suspensivo ou não tem novo código. O relator, que foi o Paulo Teixeira, um deputado que é mestre em direito, mas um ótimo deputado que não merece alcunha de estar no meio de tantos lá, ele falou, se tiver que tirar o efeito suspensivo, o código não passa. Aí aceitaram uma anomalia dentro do que eles queriam que fosse o novo código. Então vai ter efeito suspensivo ainda, mas não tem nem quem fale o quando é o efeito suspensivo. A gente não sabe quem que vai dizer quando tem ou quando não tem. Vai precisar você verificar se a sua hipótese cabe. E se você tiver uma sentença que meio entra na hipótese e a metade da sentença não entra na hipótese, aí você teoricamente vai ter que interpretar e vai ficar com a critério da parte. Então eu acho que vai ter um monte de petição de execução protocolada erroneamente ali, e aí vai ter que discutir tudo, né? Então vai ter que ver como que será na prática isso também. Então, essa possibilidade aqui. Aí, a produção de prova no tribunal. Pode-se produzir prova no tribunal? Eu entrei com recurso. Eu posso produzir prova no recurso? Era uma grande dúvida do Código de 73. Não se sabia se podia. Não é o normal, né?
não se produz prova no tribunal pura e simplesmente. Por quê? Porque a fase de produção de prova é lá atrás, é lá na audiência de instrução ou na inicial, na contestação e tudo mais. Mas excepcionalmente vai poder produzir prova, você vai fazer um requerimento para o relator vai ter que decidir isso, se ele deixa você produzir prova ou não. Você, claro, tendo que dizer que a prova é um documento novo, que você não tinha como ter feito antes, ou teve alguma supressão judicial para tanto, mas vai poder aqui produzir prova no tribunal. E da mesma forma, o relator define ou não define, e aí você produz ou não produz a prova. É uma inovação também essa possibilidade da produção de prova no tribunal. Agora, a ampliação da teoria da causa madura. O que é a teoria da causa madura? A gente pensa que todo tipo de processo tem que passar pelo duplo grau de jurisdição, não é isso? Então, eu entro com um processo, ele vai ter a sentença, qualquer das partes que for vencida vai poder apelar, e aí o tribunal vai se manifestar pela segunda vez, ou seja, o juiz se manifestou primeiro e o tribunal se manifesta novamente. Mas aí, o código dizia o quê? Se eu tive uma sentença terminativa, isso quer dizer, uma sentença que foi extinta sem o julgamento de mérito, eu posso apelar? Posso. Aí chega no tribunal, o tribunal diz, vamos supor, legitimidade passiva. Eu quero que julgue, porque a parte é legítima. Aí o tribunal diz, realmente é legítima, e são provas só de fatos e de direito. Agora a gente vai ter que devolver para o primeiro grau, para que o primeiro grau julgue e depois volte para o segundo grau? Era assim. Aí, como foi feito no código atual ainda, o próprio tribunal já podia falar sobre essa matéria. Mas aí você tinha um grande problema de doutrina. Nesse caso, havia o duplo grau de jurisdição? Não. Por quê? Porque você não teve sobre um mérito uma fala do juiz de primeiro grau, uma decisão do juiz de primeiro grau. Então você teria sobre aquele caso somente a decisão do juízo de segundo grau. Isso é a teoria da causa madura. Se o tribunal verificar que uma causa está madura, mesmo sem o pronunciamento do juiz, ele pode se manifestar sobre isso. Mas era somente nas sentenças terminativas e em ações de direito. Agora foi ampliada. E o artigo 1013 vai falar sobre essas ampliações e sobre essas possibilidades. Aí ele coloca reformar sentença fundada no artigo 485. Só para vocês se situarem em relação ao artigo, o artigo 485 é o artigo da resolução da sentença sem mérito. Então lembrem sempre, hoje é 267 e 269, no novo código 485 e 487. Da mesma forma, 485 e 487. Então, sentença sem mérito, 485. Se ele julgou uma sentença sem mérito, no próximo, no tribunal, se eles reverterem o vício que ocasionou sem mérito, eles já podem julgar o recurso em si. Então isso continua da mesma forma que era antes. Aí depois, decretar a nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedido. Se eu faço um pedido e o juiz dá outro, ou dá menos ou dá mais, isso gera nulidade na formalidade da sentença. É o caso da sentença ultra e da sentença extra retida. Aí você tem aqui o que? O tribunal anulava e devolvia para o juiz julgar novamente. Aí era muito bonito. Demorava um ano para o tribunal julgar, ele devolvia para o juiz, que demorava 6 meses para julgar, que devolvia para o tribunal, que demorava mais 1 ano para julgar. E aí você ficava ali tendo razão e ficava 1 ou 2 anos a mais por causa disso. Hoje é o que? Sentença ultra ou extra petita, o tribunal já se manifesta automaticamente. Julga a nulidade e se manifesta automaticamente. Aí depois, no inciso 3 aqui, ele fala, quando tiver omissão, ou seja, o tribunal, na apelação, vai poder falar sobre a omissão. Então, esse é o caso da sentença citra retida. Então, o juiz não falou sobre um dos pedidos,
aí o tribunal vai poder falar sobre um desses pedidos também numa causa madura. Por quê? Porque não tem aqui um julgamento de primeiro grau, mas o tribunal vai poder falar sobre isso sem nenhum problema. E aqui, a última hipótese, que é o inciso 4, quando ele decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Ainda que é um aspecto mais complexo, por quê? Porque o novo código, ele é o código da fundamentação. E aí, é por isso que dizem que é o código dos advogados. Por quê? Porque o artigo 489, e aí vocês podem anotar esse artigo, eu acho que é um dos artigos mais importantes do novo código. O artigo 489 fala assim: fundamentar é. Ele explica para o juiz o que é fundamentar uma decisão. Então, hoje, é muito simples. Ele diz assim: o juiz é livre para fundamentar por suas convicções pessoais. Então, aí o artigo 489 diz assim: fundamentar deve ser dessa maneira. Aí ele explica demoradamente tudo que o juiz tem que fundamentar. Isso quer dizer, se eu, numa inicial, para conseguir um pedido, eu penso em 2 ou 3 teses jurídicas, o que o juiz tem que fazer hoje? Acatar uma tese e nem precisa falar das demais. Agora ele vai ter que responder cada uma das teses jurídicas que eu levantei, seja na inicial, seja na contestação. Então ele vai ter que fundamentar muito mais. E depois, ele vai ter que fundamentar cada resposta que ele der nas decisões interlocutórias. Hoje, ele decide nas decisões interlocutórias simplesmente falando assim: indefiro, não concedo a liminar ou concedo a liminar, ausentes os requisitos, presentes os requisitos. Ele não dá ali uma fundamentação. E toda essa ausência de fundamentação vai gerar o quê? Nulidade na sentença. Só que aí você pensa, o advogado vai assim: eu tive uma sentença de mérito, eu vou pedir a nulidade para recorrer para o tribunal para voltar para o juiz? Não. Eu vou pedir a nulidade, o tribunal vai dizer assim: o juiz não soube sentenciar, mas já vai poder julgar o próprio mérito em si. Então, é uma inovação do código, e se puderem, estudem sobre a fundamentação analítica. Saiu, é um texto ontem, do Lênin Streck, que fala exatamente disso, e ele faz uma resposta, porque em janeiro ele fez uma coluna falando do fim do livro Convencimento Motivado, que agora será Convencimento Motivado só. E aí o juiz, nos comentários, respondeu a ele, e foi até um juiz corajoso, porque ele botou o próprio nome e tudo mais nos comentários, isso é muito raro, de juiz querer ter o debate, e ele falou que se o juiz não fosse livre para julgar sobre suas próprias convicções, para que juiz? Aí o Lênin Streck fez ontem uma coluna falando porque a democracia não importa com convicções pessoais. Tem que seguir o que a jurisprudência e o direito diz, não importando o que você pensa de direito. Então, o artigo 489 muda a concepção do novo Código e do processo civil. Se for implementado, isso quer dizer o quê? A lei diz, tem que fundamentar-se. O juiz vai fundamentar? Não sei. Precisa colocar o novo Código em prática em si, e isso só com a realidade do dia a dia que vai mostrar em si. Então, é uma inovação, e a gente vai ter que ver como que essa renovação funciona na prática.